Então, pessoa, precisamos aqui mais uma vez dedicar nossa total atenção a um dos super temas eixos, ou eixos tema, não sei como você se refere a isso, mas a essa abordagem hiper ampla que permite tantos desdobramentos e tantos temas diferentes e assustadores nas provas. Dessa vez eu me refiro à ampla e extremamente complexa discussão sobre esportes e a forma como isso esbarra em questões de saúde, de cultura, de trabalho, de bem-estar social, de saúde mental, de envolvimento dos jovens com a comunidade, de gestão política, enfim. Existem inúmeras possibilidades de abordagem desse assunto e nós precisamos aqui organizar uma argumentação que você consiga jogar em qualquer base. Né? Ou seja, se a base for social, se a base for de saúde, se a base for de educação, se a base for de assistência, você vai ter argumentação. Nós precisamos disso, não é? Então, nesse momento, eu venho trazer para você cinco teses que você consiga ajustar em qualquer discussão que apareça sobre esportes e a sua gestão dentro do cenário brasileiro, combinado? Eu acredito que, de tudo que nós temos em termos de debate em torno da pauta esportiva no Brasil, um dos primeiros aspectos é a própria deturpação do que é esporte, ou a percepção um tantinho equivocada ou reduzida de boa parte do povo brasileiro a respeito do que é prática esportiva e de qual razão incentivar, se envolver ou estimular de alguma maneira, né? Eu acredito que dentro dessa redução ou dessa, digamos, alienação a respeito do que seja esporte, a base principal é a espetacularização. Sim, essa é a primeira tese e, sem dúvida, uma das mais dinâmicas para tratar do assunto. Ao longo do tempo, nós sabemos bem que o esporte foi fagocitado pela indústria cultural. Se você não sabe bem o que é indústria cultural, é melhor você parar aqui, dar uma olhadinha em uma aula específica que eu fiz sobre esse assunto e sobre como Theodor Adorno discute isso para depois voltar à tese. De forma resumida, eu posso dizer para você que a indústria cultural é quase toda essa movimentação de cultura de massa. Sabe isso que você consome pela TV, pelas redes sociais, pelo cinema? Isso é cultura de massa. E é um tipo de cultura produzida para consumo, especificamente. Ou seja, ela tem que vender, ela precisa ser lucrativa e, obviamente, se desenvolve uma mega indústria em torno disso para fazer funcionar e para fazer render. É inevitável que dentro de uma sociedade do capital como a nossa, quase tudo seja engolido pela dinâmica de mercado. Até eu fui, né? Afinal de contas, eu sou professor e eu não vivo de caridade. Eu preciso transformar a minha mão de obra em renda. Eu preciso mercadorizar o meu trabalho. É inevitável que isso ocorra com praticamente tudo dentro de uma sociedade como a nossa. No entanto, há um risco muito grande, sabe? Quando tudo é devorado assim pela dinâmica de mercado. Porque nós perdemos mesmo o significado, nós perdemos a base e nós reduzimos tudo essencialmente a lucro, a comércio, a visibilidade, a espetáculo, ao showbiz, enfim, a tudo que seja mercadoria. Então, nessa sociedade em que nós estamos nesse momento, o esporte foi convertido em mercadoria. E só essa dimensão mercadológica é que nós realmente conhecemos. Então, o esporte hoje de competição é o esporte que vende ingressos, é o esporte que vende produtos, é o esporte que produz celebridades que vão produzir publicidades caríssimas mundo afora, é o esporte do espetáculo. Então, você tem aqui duas bagagens de repertório muito fortes para sustentar isso. Tanto a indústria cultural como um fenômeno da sociedade do capital, né, discutida dentro da escola de Frankfurt, principalmente por Theodor Adorno, que comenta como esse processo de mercadorização acaba ocorrendo para praticamente tudo dentro dessa sociedade, um circuito cada vez mais rápido, mais efêmero, mais substituível. Ou você pode pegar essa linha do espetáculo, já que é esse termo que eu estou usando, e citar Guy Debord, né, para uma dimensão de uma sociedade do espetáculo.
Afinal de contas, nós conhecemos mais hoje das festas, da vida íntima, né, ou dos bafões dos atletas, do que necessariamente do desempenho esportivo deles. Você já se deu conta disso? Nós não sabemos tanto sobre o esporte, mas nós sabemos sobre as celebridades que esse esporte produz. Então nossa visão ficou meio estreita, sabe? E limitada a uma bolha. E isso nos colocou cada vez mais na posição de espectadores do esporte, não necessariamente de praticantes. E todo o espectro de formação possível do esporte, de inclusão social, de apoio para o desenvolvimento da saúde física e mental, para o desenvolvimento da cultura, dos laços sociais, tudo isso é esquecido, praticamente tudo isso é negligenciado. E a única coisa que fica mesmo na nossa memória é o esporte enquanto espetáculo, é o esporte enquanto produto de massa, é o esporte de competitividade que você assiste na TV, que reúne os amigos no bar, né, que faz você pagar um pay-per-view para acompanhar aí os campeonatos, a Copa e tudo mais. Então, essa matriz, sabe, da alienação pelo espetáculo, na minha visão, é uma das teses mais fortes quando você vai discutir absolutamente tudo que esteja vinculado a esporte ou à formação da cultura dessa sociedade. Porque, de fato, a gente ficou meio cego para isso, né? O hábito cega inevitavelmente. A gente se acostuma a tudo. E nós nos acostumamos a esse esporte consumo, a esse esporte mercadoria, a esse esporte espetáculo continuamente. Nós respiramos isso e só entendemos isso dentro da nossa visão de sociedade, né? É uma das primeiras teses, inclusive serve para você fundamentar uma problematização incrível na introdução do seu texto a respeito da perda da complexidade do esporte para a formação da sociedade contemporânea, né? Uma segunda tese que eu considero complexa, mas muito forte para discutir qualquer coisa vinculada a esporte, e que também está no campo aí dessa perda da visão mais ampla a respeito do esporte, é a influência do pensamento positivista e industrial, sabe, para a sociedade em que nós estamos. Porque veja, do século XX em diante, nós sofremos uma influência muito grande do pensamento científico. As revoluções industriais e científicas a partir dessa época nos proporcionaram isso. Não é à toa, por exemplo, que toda a construção de escola do século XX em diante dá um foco absurdo no desenvolvimento da lógica e do pensamento. Já observou isso? Se você não observou, é porque você está alienado demais dentro dessa massa de formação. Mas veja, dentro da sua escola, o valor é extraordinário atribuído à matemática, à física ou a qualquer desenvolvimento que seja de matriz puramente lógica ou puramente intelectual. Não é à toa que as provas, as principais provas a que você se submete, avaliam esse tipo de conhecimento, não é? E você já notou que nessa jogada de um sistema de ensino e de uma influência de sociedade focada nas tecnologias, na ciência e na lógica, tudo que tem a ver com o corpo e com a sensibilidade é deixado de lado? Você já notou isso? Fica para segundo plano. Você faz ideia, se sobrar tempo. Ou é confundido muitas das vezes só com diversão, com distração, como uma forma de matar o tempo. Nunca é levado a sério o suficiente. Então, dentro do próprio sistema de ensino, há uma avaliação desmedida para o desenvolvimento das habilidades lógico-matemáticas e uma negligência gigantesca para o desenvolvimento físico ou sensível. Então, o campo dos esportes, das artes, é sempre relegado a segundo plano, recebendo o mínimo possível de investimento. Não é à toa que você sabe que para as práticas esportivas nas escolas, o investimento fica sempre aquém do que é necessário. Até porque precisa de investimento, né? Afinal de contas, não dá para você fazer, sei lá, um campeonato na escola usando só quadro e giz. Né? A gente precisa de quadras, a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de infraestrutura. E nunca há investimento suficiente para isso. O pensamento de Auguste Comte no início do século XX gerou uma grande influência para isso,
No Brasil, o pensamento dele para a educação foi praticamente traduzido por Olavo Bilac, que foi um dos grandes intelectuais da época, e criou essa dinâmica aí de salas enfileiradas, de provas e avaliações, de números, números mais números, e nós fomos traduzidos neles, né? A gente é uma nota azul, uma nota vermelha, nós somos uma reprovação, nós somos o desempenho num pedaço de papel. Sempre nós nos traduzimos num pedaço de papel, num algoritmo, num número qualquer, e o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento humano altamente complexo nos seus mais diversos segmentos, é reduzido ao desenvolvimento lógico e matemático. Né? Infelizmente, você é avaliado por um número, você não é avaliado pela complexidade das suas competências. Então o esporte ficou sendo um aspecto secundário. E todos os aspectos vinculados a ele, como o desenvolvimento mesmo de disciplina, desenvolvimento físico, controle inclusive da obesidade infantil, o desenvolvimento motor, tudo isso foi relegado a segundo plano, porque nós precisamos de pessoas que gabaritem provas. Nós precisamos de pessoas que preencham requisitos. Nós precisamos de pessoas que sejam traduzíveis em papel. E aí você tem aí a dobradinha positivismo, né, influenciado absurdamente por Augusto Comte, Olavo Bilac, um sem número de outras figuras, e o próprio sistema de industrialização dessa sociedade. No Brasil, século XX, afinal nós só começamos a nos industrializar de verdade a partir do século XX. E o que tem a ver a industrialização com isso? Ora, você está sendo treinado para ser engrenagem. Né? Você está sendo treinado continuamente para desempenhar papéis no mercado de trabalho, para ser produtivo, para dar resultados e para aplicar um conhecimento tecnológico e científico dentro de um braço do mercado de trabalho, um ramo da indústria qualquer, em que você precisa ser útil. Então, digamos que o sistema de industrialização que ocorre nesse país, do século XX em diante, traz essa visão utilitarista sobre o homem, e nesse utilitarismo tecnológico, científico, trabalhista, porque nós precisamos ser força de trabalho, o desenvolvimento de esporte não conta, né? Nossa qualidade física não conta, o nosso desenvolvimento motor pouco interessa. Nossas relações com a comunidade, o desenvolvimento da nossa disciplina, o controle sobre as nossas emoções, dane-se, ninguém tem controle sobre as próprias emoções, está todo mundo surtado mesmo. Então tudo isso é deixado de lado. E aí você pode considerar que essa escala de influência industrial e positivista começa na educação básica e alcança a vida adulta com muita tranquilidade. Afinal, todos nós, e me incluindo nisso, colocamos o esporte como supérfluo, quando sobra tempo, quando dá, se der, porque é mais importante a atenção que nós damos aos livros, a atenção que nós damos às provas, a atenção que nós damos aos números em que nós somos convertidos continuamente. Então, perdemos por completo a possibilidade de avaliar a condição humana na sua complexidade física, intelectual e emocional, para reduzir o homem a uma complexidade única e exclusivamente intelectual. Por que eu estou dizendo que perdemos? Porque nós sabemos que desde as primeiras civilizações, o olhar para essas outras dimensões da formação humana era muito maior. Até o século XX há bons registros disso, começando lá em Platão e Aristóteles, lá nos Três Patetas, a gente já vê muito disso. Não é à toa que na obra República de Platão já estava elencado ali quais etapas do desenvolvimento humano a educação deveria prestar atenção. Na primeira etapa, o desenvolvimento da ginástica, do corpo, do esporte. Na segunda etapa, o desenvolvimento da música, da poesia, da sensibilidade, para só então chegar ao desenvolvimento lógico-matemático e finalmente ao desenvolvimento filosófico. Mas o desenvolvimento do esporte e da ginástica estava ali, ó, na base da formação humana, talvez mais importante do que o desenvolvimento filosófico nos primeiros anos de vida ou nos primeiros estágios do desenvolvimento.
Nós perdemos essa visão, nós deixamos tudo isso de lado, queimamos as etapas desse desenvolvimento, tanto físico quanto emocional ou sensível, para alcançar direto o que é produtivo, o que rende, o que vira ferramenta de trabalho, o que nos coloca no regime mesmo de uma sociedade industrializada. Eu fiz uma aula inteira sobre trabalho e sobre a relevância desse valor para a sociedade contemporânea. Se você quiser conferir, você me conta que eu passo para você, tá bom? Mas de toda forma, não temos valor atribuído ao esporte numa sociedade que precisa ser, como Han Byung-chul menciona, uma sociedade do alto desempenho, uma sociedade que produz, uma sociedade que rende, uma sociedade que dá lucro. Esporte não dá lucro, a não ser que você faça parte da indústria, lá da indústria cultural, que transforma o esporte em capital, ou que você seja um atleta de alto rendimento. Do contrário, o esporte não vale a pena, né? Esporte só como desenvolvimento cultural, comunitário, psicológico ou de saúde não conta. Conta dinheiro apenas, né? Bom, para além disso, talvez você pudesse pensar, mas e o Estado? O Estado não tem obrigações em relação a isso? Sim, você está reforçando aí 2 teses atrás que o esporte pode ser tão importante para o desenvolvimento da saúde, da formação intelectual de uma pessoa, do desenvolvimento comunitário, não sei do que mais. Não seria responsabilidade do Estado garantir que o esporte seja acessível e que seja praticado por toda a população? É obrigação. É obrigação. Está lá no artigo 217 da Constituição, está como cláusula pétrea entre os direitos sociais no artigo 6º. Tem obrigação. Mas aí eu te pergunto, meu senhor, minha senhora, desde quando o fato de haver uma lei escrita significa atuação efetiva do Estado brasileiro? Né? Se o Estado não tem garantido recursos básicos de sobrevivência no que diz respeito à segurança pública, saúde, alimentação ou moradia, você já imagina como o Estado tem lidado com uma dimensão de sociedade considerada supérflua, considerada dispensável, considerada um luxo que não faz parte das dimensões mais relevantes de uma sociedade industrializada. Então, a gente já está acompanhando, dentro de inúmeras esferas dessa sociedade e de um sem número de temas, uma ruptura grave do contrato social, ou seja, uma ruptura das obrigações constitucionais a que esse Estado deveria atender. Então, existe obrigação mantida em Constituição, mas que não é executada da forma como deveria pelas instituições competentes, né? Não existe o suficiente. O pouco investimento do Estado que existe para esporte vai para financiar aí o que dá publicidade para as próximas eleições, né? Convenhamos. Vivemos uma democracia de contentamento. Vamos agradar as massas enquanto elas estão felizes, porque isso garante voto nas próximas eleições. E o Hein Habermas, sabemos disso, não sabemos? Sabemos. Então, não temos um Estado preocupado com o bem-estar social. Não temos um Estado engajado mais com o welfare state. Então, o investimento para esporte nas escolas, nas comunidades, ou mesmo no pagamento, no financiamento de bons profissionais, de bons pesquisadores, é mínimo, é pífio. Nós temos visto por aí umas academias ao ar livre, que quase sempre são consumidas pela negligência e pelo vandalismo. Nós vemos umas quadras espalhadas por uns bairros aí, que se tornam mais motivo de preocupação e de pavor do bairro do que necessariamente de utilidade em relação ao desenvolvimento da prática esportiva, né? Nós vemos umas quadras inacabadas nas escolas aí de boa parte das comunidades. É isso que a gente vê como investimento dos esportes. E claro, os investimentos multimilionários em estádios e centros olímpicos, né, para Copas e Olimpíadas, que ficaram totalmente perdidos, ou de núcleos que nem foram terminados, né? E isso vem atravessando mandatos após mandatos. Afinal de contas,
se não é uma demanda sobre a qual a população tenha empenho e tenha desejo de desenvolver, provavelmente o Estado não vai se dedicar, já que nós não temos um Estado comprometido com o bem-estar social. Nós temos um Estado comprometido com o contentamento da população, em manter uma população calada e satisfeita que vá votar nas mesmas chapas, nos mesmos candidatos, eleição após eleição. Então, não vai garantir necessariamente aquilo que o povo precisa. Garante o que o povo quer no seu imediatismo, né? Então aí você tem uma ruptura grave com a própria lei mesmo e com a necessidade que deveria haver de investimento, tanto de informação quanto de infraestrutura. Dá para você falar de tudo, né? Não? Afinal de contas, qualquer espera que cobrem de você nas provas, nas redações a respeito de esporte, cabe você falar dessa negligência do Estado, ou dessa ausência do Estado na promoção de um direito social adquirido por Constituição. Né? Bom, para além disso, eu tenho comentado aqui, você acabou de me ouvir dizer, que a população mesma não está muito interessada nisso. Talvez você comece a se questionar a esse respeito, assim como eu me questionei. Mas por que nós nos deixamos levar tanto pela indústria cultural e pelo espetáculo? Por que nós permitimos que o Estado seja tão negligente em relação a esse assunto e não cobramos investimento real ou desenvolvimento dessa dimensão? Por que nós permitimos ainda que as escolas sejam positivistas, mesmo depois que essa ideia ficou superada e a percepção pedagógica seja nova, seja outra? Por que não cobramos mais? Bom, porque talvez o esporte hoje represente tudo que a gente não investe mais, ou todos os valores que nós não consideramos essenciais para que essa sociedade se mantenha de pé. Na verdade, eu nem sei te dizer o que nós achamos essencial para que essa sociedade se mantenha de pé. Porque nós estamos cada vez mais fechados no espaço virtual, nós estamos desenvolvendo aquilo que Byung-Chul Shaw cita em uma de suas obras como hikikomori, nós estamos cada vez mais fechados em casa, fechados nos nossos quartos, fechados na nossa bolha, cujas paredes nem têm mais a transparência que nos permita ver o outro. Nós não queremos estabelecer isso. E valores de base da sociedade, sabe? Como a profundidade dos laços estabelecidos com o outro, da dimensão do respeito, da dimensão de comunidade, de disciplina mesmo, de engajamento com o coletivo, está se perdendo por completo. Porque, olha, francamente, esporte é tudo isso. Esporte é aprender a reconhecer o espaço do outro, é trabalhar de forma cooperativa e colaborativa para chegar a algum tipo de objetivo, é desenvolver habilidades que te tornem capaz de manobrar desafios dentro de uma dimensão de coletividade, é disciplinar-se para desenvolver essas habilidades, de fazer com que essas habilidades tragam algum tipo de sucesso, é controlar tensões, ansiedades e emoções para conseguir trabalhar dentro de um regime de regras que te impõe determinado comportamento para alcançar alguma coisa. Tudo isso ficou fluido, porque, como diria o nosso queridíssimo Zygmunt Bauman, fazemos parte de uma modernidade líquida e todos os laços antissólidos dentro dessa gama de valores que eu estou dizendo se tornaram fluidos, fracos, conexões que nós rompemos com uma facilidade absurda. Então nada disso importa mais. O que eu estou querendo te dizer então é que todos os valores que fazem parte profundamente da estrutura do esporte, que alinhavam a prática do esporte com a nossa existência em sociedade, tudo isso está se dissolvendo, tudo isso parece obsoleto e perde o sentido. Perde o sentido dedicar-se a alguma coisa pela simples interação social. Perde o sentido aprender uma prática esportiva, porque isso representa, digamos, uma nova capacidade humana para existir no mundo. Tudo isso parece perda de tempo para a grande maioria das pessoas. Vá falar desses valores que eu estou te dizendo aqui agora para uma criança ou para um adolescente.
vão achar que você tá biruta ou que você trouxe valores de séculos passados que não combinam mais com essa realidade. A maioria prefere horas a fio conectados nas redes sociais, como passam, inclusive, o brasileiro passa em média 10 horas diárias conectado às redes, preferem isso do que qualquer tipo de prática esportiva, mesmo que ela leve só 1 hora por dia. Não, as 10 horas nas redes valem mais, são mais significativas. Então, substituímos a profundidade desses laços reais, humanos, que fazem parte da dimensão do esporte, por conexões rasas, né, bem mais, vamos dizer, efêmeras e bem menos significativas no espaço virtual ou em qualquer outro lugar. Então, eu sei que é uma tese um pouco mais subjetiva, ou talvez um pouco mais abstrata, porque ela faz parte do campo do comportamento humano, né, no século XXI, mas nós estamos perdendo quase tudo que faz parte de construção em sociedade, de construção coletiva, para dar mais espaço para o individual. O individual tem mais valor, o individual é mais superestimado em detrimento do coletivo. Então, os esportes perdem todos esses valores e a gente, por essa razão, se conforma com facilidade só com o esporte entretenimento, com o esporte estética ou com a falta dele mesmo nos espaços institucionais, como na escola, ou nos espaços coletivos, como nas comunidades. Nós mal reconhecemos essa ideia de coletividade hoje, não é não? A gente ficou mais afeito à ideia dos condomínios e a ideia da comunidade se perdeu. Parece que nós estamos vivenciando o desmoronamento, né, de tudo que nós entendíamos como sociedade. É meio triste dizer isso, porque a gente está meio em processo de despedida, e nessa despedida não está vindo nada novo que possa substituir com a mesma qualidade, sabe? É esse sentimento um pouco melancólico sobre o qual Bauman fala em modernidade líquida ou amor líquido. Nós estamos deixando que valores da nossa formação humana e da complexidade da nossa existência no mundo sejam liquefeitos e destruídos aos poucos, sem deixar nada no lugar, nada que nos edifique mesmo, não tem, né? E claro, dentro do cenário brasileiro, há uma outra tese, uma última tese, que é inalienável. A forma como o esporte se tornou, vamos dizer, um sinônimo de futebol. Ou eu posso dizer que futebol se tornou metonímia do esporte no Brasil. Ou seja, futebol substituiu tudo que nós entendíamos como esporte. Então, é o futebol masculino de competição, para nós, é esporte. E nós dificilmente reconhecemos que possam existir outras práticas, outras possibilidades de esporte que possam receber prestígio, atenção, investimento ou ganhar a nossa adesão para ir lá fazer. Não, nós nem nos damos conta disso, de nenhuma outra prática que não seja o futebol masculino de competição. Isso, obviamente, veio desde o regime militar, quando o futebol brasileiro masculino de competição foi traduzido como um dos valores mais importantes do nosso patriotismo. Ou melhor dizendo, eu posso dizer que o regime militar se apropriou do futebol lá pela Copa de 70 como um símbolo, como um ícone do patriotismo. Gostar do futebol, gostar da Copa do Mundo, gostar do Pelé, do Garrincha ou de qualquer outra figura daquele período era gostar do Brasil, era ser patriótico, era ser nacionalista. E nós ainda temos essa relação com a Copa até hoje, não temos? Essa coisa de que na Copa nós mostramos o nosso valor enquanto nação, e aí vestimos as camisetas falsificadas da seleção, né? E vamos para a rua e paramos o comércio para assistir, para acompanhar tudo. Então a ditadura trouxe esse valor, criando dentro da construção da Copa uma referência forte do sistema político da época. Naquele momento, inclusive, a ditadura determinou como os jogadores iriam se comportar, de que maneira os jogos seriam executados de fato,
qual valor de Brasil seria projetado para o exterior, e assim o futebol brasileiro se tornou uma referência para nós a respeito do que é esporte. Assim como se tornou uma referência para o mundo a respeito de quem nós somos. Então, a criança, no caso, que é exposta a esporte na primeira infância, ela não é exposta a esporte, ela é exposta a futebol. Então ela tem a possibilidade de gostar ou não de futebol. Se ela não gosta de futebol, ela já se entende não gostando de esporte. Porque a única coisa que ela conhece é o futebol propriamente dito. Você já percebeu isso? Então, nos primeiros anos de vida, por exemplo, eu odiei esporte até o início da minha vida adulta. Porque eu entendi que esporte era futebol, e eu não curtia o futebol. Nem esse da TV, nem o de várzea, como dizem, né? O praticado na rua, de forma amadora, não curto. Então eu achei que esporte era ruim. Depois que eu fui descobrir outras práticas e achar esporte o máximo, quase todas as outras variantes, menos futebol, que eu nunca curti. Nem os valores do regime militar dos anos 70, que eu também não curtia. Nunca achei graça do Pelé. E por favor não me cancelem por causa disso, mas eu nunca achei graça nele. Muito menos no Garrincha, né? Abusador, inclusive, na época, você já deve ter ouvido falar que ele era um cachaceiro de marca maior, violento, e tornou a vida da Elza Soares um inferno, que era a esposa dele na época. Enfim, terrível, 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 né? Então, isso, para o período, criou um espetáculo e um fervor patriótico muito grande. Pelé depois se tornou um astro, né? Namorou Xuxa e fez, digamos, um dos maiores espetáculos que o Brasil já viu. Então, nós ficamos ali com o entusiasmo, nós ficamos com a comoção, nós ficamos com o patriotismo, mas nós não ficamos com o esporte propriamente dito. Então, essa grande luz sobre o futebol brasileiro, né, como metonímia de esporte, ofuscou qualquer possibilidade de nós desenvolvermos outros olhares, outras possibilidades de nós sermos, de fato, esportistas e de nós conseguirmos aproveitar o esporte dentre essas outras capacidades, esses outros valores, essas outras dimensões. Ficou claro isso para você? Entendido? Consegue sustentar teses para qualquer recorte? Eu acredito que essas 5 teses sejam dinâmicas para qualquer coisa que você for escrever. Estou apostando nisso. Peço para que você me conte se deu certo, se funcionou, se há outras teses que você considera tão dinâmicas quanto essas para qualquer tema, e a gente amplia isso aqui, faz parte 2, parte 3 e transforma isso num eixo forte, te torna o zagueiro da redação.